Vejamos agora a demonstração da relação de Euler, tá? Eu acho uma relação bastante importante, então é interessante que vocês saibam a demonstração dela, tá? Embora tenha no livro aí, eu resolvi comentar um pouco a respeito dela aqui, beleza? Vamos lá. Então, por indução finita sobre o número de faces, vamos provar que, para uma superfície poliédrica limitada convexa aberta, vale a relação V menos A mais F igual a 1, onde V é o número de vértices dessa superfície poliédrica limitada convexa aberta, A é o número de arestas e F é o número de faces, tá? Igual a 1, tá? Isso aqui não é a relação de Euler. A relação de Euler tem que ser igual a 2. Só que a relação de Euler ela serve para uma superfície poliédrica limitada convexa fechada, que é aquela figura lá, algo parecido com aquela figura que a gente viu no slide anterior. Ela tem que ser fechada, tem que ter todas as faces. Aqui vocês vão ter que imaginar uma figura semelhante à vista no slide anterior, só que sem pelo menos uma das faces, né? Imagina a gente retirar uma daquelas faces, uma, duas ou três faces, não sei, né? De forma que ela fique aberta, né? Fique sem aquela tampa, fique sem aquela face. Então, nesse caso, ela vai ser chamada de superfície poliédrica limitada convexa aberta. Então, para toda superfície poliédrica limitada convexa aberta, vale essa relação, tá? Mas como que a gente vai admitir que vale essa relação? Primeiro a gente tem que provar ela, né? Vamos provar ela, porque a partir dela a gente vai provar a relação de Euler, tá? E vamos provar por indução, né? Um tipo de prova que vocês já conhecem de disciplinas anteriores, né? A indução infinita sobre o número de faces, ou seja, sobre o número f. Vamos lá, primeira parte da indução, né? Tem que valer para f igual a 1, né? Ou seja, para uma face. Então, vamos provar que essa relação é verdadeira para uma superfície poliédrica limitada convexa aberta de uma face. Tá? Se é uma face, né, significa que a gente vai ter simplesmente um polígono, né? Uma superfície poliédrica limitada convexa aberta de uma face é como se fosse a figura anterior que nós temos, né, do slide anterior, mas apenas uma face delas, né? Então, nesse caso ela é aberta e vamos mostrar que vale sim essa relação. Então, para isso, né, vamos considerar aqui essa figura, né? Vamos supor que é essa figura aqui, generalizando, né, porque ela pode ter muito mais lados que isso. Vamos supor que ela tem N lados, tá? Vou até numerar os lados aqui, tá? Então, lado 1, 2, o 3, aí vem até o último deles, que eu estou chamando de N. Então, é uma figura, né, uma superfície poliédrica limitada convexa aberta, com uma face e N lados, N arestas. Tá? Então, para isso, A vai ser igual a N e V igual a N. Né? Se tem N lados, então vai ter N arestas e N vértices. Logo, substituindo isso na nossa relação aqui, né? V menos A mais F é igual V vale N, que é o número de vértices, A vale N, mais F, que a gente tomou como sendo igual a 1, é uma única face, é um único polígono, mais 1. Então, N se anula com N, mais 1, que é igual a 1. Né? 0 mais 1 dá 1, ou seja, realmente é verdadeira essa relação. Né? Ou seja, V menos A mais F realmente é igual a 1 para uma superfície poliédrica limitada convexa aberta. Tá? Essa é a primeira parte da demonstração por indução. O que diz a segunda parte, né? A demonstração por indução. Lembrem lá como que a gente faz. A segunda parte você tem que considerar, né? Você tem que admitir que essa relação é verdadeira para uma superfície poliédrica limitada convexa aberta de N faces, né? F igual a N. E a partir dessa sua consideração, dessa sua hipótese, você tem que provar que também essa relação é verdadeira para F igual a N mais 1. Né? Ou seja, para uma face a mais além daquela que você considerou. Então, considera que é verdadeiro para F igual a N e prova que para uma quantidade qualquer de faces, né? Não precisa ser exatamente N aqui para a gente não confundir com esse N colocado aqui, tá? Mas, não sei, para uma quantidade F qualquer de faces. Então, você considera que isso aqui é verdadeiro para uma quantidade F qualquer de faces, e a partir daí tem que provar que também vale para F mais 1, né? Ou seja, a quantidade de faces que tinha antes, acrescentando mais uma.
Então, admitindo que a relação acima é verdadeira para uma superfície com F faces, e nesse caso vai ter A arestas e V vértices, ou seja, que V menos A mais F é igual a 1 para esse tipo de figura, então devemos mostrar que para uma superfície com F' igual a F mais uma faces, ou seja, uma face a mais do que a anterior considerada, e A' arestas e V' vértices, vale essa relação, ou seja, o número de vértices dessa nova figura, menos o número de arestas dessa nova figura, mais o número de faces dessa nova figura, que é f' mais 1, é igual a 1. Beleza? É isso que a gente tem que provar. Vamos lá? Partindo da parte inicial, ou seja, partindo da hipótese, né? Primeiro eu vou fazer uma representação geométrica aqui, representação gráfica, vocês têm uma noção aí da nossa explicação, né? A gente vai supor que essa relação menos A mais F igual a 1 vale para essa superfície poliédrica limitada convexa aberta, né? Ou seja, ela tem essa parte de a face de baixo, tem essa face da direita, tem essa face lá de trás, mas ela não está fechada, não está faltando as faces laterais aqui e a de cima, né? As de cima para ela fechar, ou seja, ela é uma figura aberta, tá? E vamos supor que ela tem, aqui ela tem 3 faces, né? Mas vamos supor que ela tem F faces, Fzinho faces aqui. Então, para isso, admitimos que essa relação aqui é verdadeira, que vale essa relação. Aí, o que a gente tem que provar aqui, ao acrescentar mais uma facezinha qualquer aqui, essa relação aqui vai implicar na veracidade dessa nova relação aqui, ó, dessa mesma relação, tá? Então, acrescentando a essa superfície, que é aberta, uma face de P arestas, né, que significa lados, né, arestas são os mesmos lados, e considerando que Q dessas arestas, né, Q desses lados, coincidem com as arestas já existentes, então você não pode contar elas em duplicidade, obtemos uma nova superfície, né? Então, suponho que eu acrescentei aqui, ó, uma nova face, né? Mais uma face, a superfície que nós tínhamos antes, né? Aqui tinha antes, eu acrescentei uma nova face. Então, com isso, acrescenta-se P arestas, né? Ó. Então, vai acrescentados 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas, né? No entanto, que delas coincidem com a que já tinha, que aqui no caso são duas, né? Tinha 2 arestas que já tinha, então eu não posso contar elas em duplicidade, tá? Então, para isso, devemos considerar F' vai ser igual a Fzinho mais 1, ou seja, o número de faces dessa nova figura é dada pelo o número de faces da anterior mais 1, que a gente acrescentou apenas uma face, né? Então, é a mesma quantidade de faces que a nossa figura tinha anteriormente, que era Fzinho, somado mais 1. Mas ao somar essa uma face, o que acontece com o número de arestas, né? O número de arestas dessa nova face agora vai ser o número de arestas da anterior mais P, que é o número de arestas da figura, da face que nós acrescentamos, menos Q, onde Q é o número de arestas coincidentes com aquelas já existentes, né? Não posso contar elas em duplicidade, então eu tenho que subtrair esse valor Q, né? Ou seja, Azinho, A' é igual a Azinho mais P menos Q, pois Q arestas coincidem, né? Ao acrescentar uma face com P arestas, então eu pego a quantidade de arestas que tinha antes, mais essas P arestas novas, no entanto, algumas delas coincidem, então eu tenho que subtrair essas coincidentes, menos Q, beleza? Já o número de vértices dessa nova figura aberta aqui, né, ao acrescentar essa nova face, o número de vértices aqui vai ser alterado, né? E como que eu chego nesse novo número de vértices, né, dessa nova figura? Eu pego a quantidade de vértices que tinha-se anteriormente, mais P, onde P é a quantidade de arestas novas a quantidade de arestas dessa nova face, né? Todas elas aqui, menos Q mais 1, ou seja, menos a quantidade de arestas que coincidem, né, com a figura já existente, mais 1, né? Ou seja, eu tenho que retirar desses valores aqui Q mais 1, ou seja, tenho que retirar esse número de arestas coincidentes e retiro mais uma outra, tá? Para contar corretamente o número de vértices.
certo? Ou seja, ó, número de vértices aqui, o que aconteceu? Quando eu acrescentei essa face aqui, eu estou acrescentando quantos novos vértices à nossa figura, né? Está acrescentando 1, 2, 3, né? Eu não posso contar esses outros 3 aqui, porque eles já existiam, já tinham na figura anterior. Tá? Então, vamos ver se essa relação aqui vale realmente para isso que eu coloquei. Né? Então, ela é dada por V, que era a quantidade de vértices que se tinha antes, mais P. P é a quantidade de arestas novas. Então, eu estaria somando mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que aqui é um hexágono, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estaria somando 6 menos a quantidade que coincide, que são essas duas. Então, 6 menos 2, 4. E ainda tenho que tirar mais um para ficar só os 3 vértices, né? Então, eu ainda tiro mais um para ficar só os 3 vértices realmente originados agora, depois do acréscimo dessa nova face. Visto? Por isso, o número de vértices agora passa a ser esse. Tá? Então, pois que arestas coincidindo, Q mais um vértice vão coincidir. Tá? Sempre que você acrescentar uma face aqui, de tal maneira que essa face tenha P arestas e Q arestas coincidem, então você vai gerar, né, a partir daí você vai gerar uma quantidade de vértices de tal maneira que Q mais um vértice vão coincidir com o anterior. Então, você tem que retirar esse aqui somado, né, para não estar duplicando ele, contando ele em duplicidade. Beleza? Então, assim temos. Vamos aplicar a relação, né, aqui, ó, de superfície poliédrica limitada convexa aberta para essa nova figura obtida. Né? Nós temos que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces será igual. O número de vértices, né, vamos substituir, vale essa expressão. Né? O número de vértices vai valer essa expressão. Que é igual a menos o número de arestas. Né? Qual é o número de arestas que nós tínhamos anteriormente? Né? Ó, comparando essa igualdade. Certo, pessoal? Então, é só fazer as substituições aqui nessa expressão, né, para a gente verificar que ela realmente vai dar igual a 1. Tá? Então, o número de vértices da nossa nova figura formada é dado por essa expressão que a gente acabou de colocar aqui acima. Né? É o número de vértices da anterior mais P, que é o número de arestas da nova face, menos Q mais 1, onde Q é o número de arestas que coincidiu com a figura anterior. Né? Então, é só substituir o V' por essa expressão, está colocada aqui na frente. Menos A', que é o número de arestas da nossa nova figura obtida, que é dada por essa expressão, né? É o número de arestas da figura anterior, mais P menos Q, né? Ou seja, mais P, que é o número de arestas da nova face, a face rosa aqui, menos Q arestas coincidentes, ou seja, menos Q arestas que coincidiu com a figura anterior, para a gente não estar contando ela duas vezes. Então, substituir o A' está aqui na frente. Mais F', que é o número de faces da nova figura formada. Então, está substituído aqui na frente, né? F' por F'zinho mais 1, porque foi acrescentado uma única face. Beleza? Agora é só eliminar esses parênteses. Né? Eliminando os parênteses, chegamos nessa expressão. Tá? Verificamos os valores que se anulam aí, né? 1 e menos 1. Quem mais aí? P e menos P. Q e menos Q, né? Anulando aí, né? Apagando todos esses valores que se anulam, chegamos na expressão F menos A mais V. Oh, o que foi que a gente verificou então? A gente viu que V' menos A' mais F' é igual a F'zinho menos Azinho mais V'zinho. Ou seja, o número de vértices da nova figura menos o número de arestas da nova figura mais o número de faces da nova figura está sendo igual a essa expressão, ou seja, está sendo igual ao número de faces da figura anterior menos o número de arestas da figura anterior mais o número de vértices. Né? Esse lado esquerdo dê exatamente igual a esse lado direito. No entanto, por hipótese, a gente supôs que V menos A mais F é igual a 1. Olha, essa expressão aqui vale justamente 1. Né? Ou seja,
eu posso substituir tudo isso aqui por 1. Então, a gente provou que o V' menos o A' mais o F' é igual a 1. Ou seja, mesmo acrescentando uma nova face aqui, a relação entre vértice, aresta e faces dessa nova figura continua sendo igual a 1. Tá? Ou seja, provamos que essa expressão não se altera se acrescentarmos ou retirarmos uma face da superfície. Né? Ou seja, o que altera é sim o número de vértices, o número de arestas, o número de faces, mas essa relação não se altera, ela continua sendo válida para a nova figura. Tá? Então, portanto, a relação V menos A mais F igual a 1 vale para toda superfície poliédrica limitada convexa aberta. Tá? Beleza. Mas o que a gente quer provar, no final das contas, é que vale para uma fechada e não exatamente essa relação, né? Não é igual a 1, tem que ser igual a 2. Vamos lá? Então, temos agora a superfície de qualquer, né? Tomemos agora a superfície de qualquer poliedro convexo ou qualquer superfície poliédrica limitada convexa fechada, com V vértices, A arestas e F faces. E dela retiramos uma face. Então, agora vamos pegar um poliedro lá, vamos lembrar do poliedro do slide anterior, aquele lá era fechado, né? Então, coloquei ele aqui, ó. Peguei aquele poliedro e vamos dele tirar uma face, vamos tirar essa tampa aqui de cima. Ao tirar essa tampa aqui de cima, o que acontece com a figura obtida? Ficamos, então, com uma superfície aberta. Se ela é uma superfície poliédrica limitada convexa aberta, então vale essa relação que a gente acabou de provar aqui por indução. Ou seja, V menos A mais F é igual a 1, certo? Tá. Então, se agora a gente pegar e acrescentar essa figura aqui, fechar ela, o que vai acontecer? Né? Para essa figura aqui de baixo, a gente já sabe que vale essa relação, certo? A gente já sabe que vale essa relação, beleza? Agora, se eu pegar e acrescentar essa face aqui de cima, ela vai se tornar fechada. Mas ao acrescentar aqui em cima, o que vai acontecer? Né? O que nós vamos ter aqui no final das contas? Né? A figura. Né? Nós vamos ter uma face a mais, a quantidade de arestas vai permanecer a mesma e a quantidade de vértices também vai permanecer a mesma. Não é isso? Ou seja, o Vzão, que é o V da figura fechada, é igual ao Vzinho, que é o mesmo da figura aberta. O Azão é igual ao Azinho, ou seja, a aresta dessa figura fechada, a quantidade de arestas dessa figura fechada vai ser igual à quantidade de arestas dessa figura aberta. No entanto, a quantidade de faces dessa figura aberta é a quantidade da fechada menos 1, né? Porque a gente tirou aqui. Né? O que vale o contrário também, né? Ou seja, você pode passar esse menos 1 para o outro lado aqui, o Fzão vai ficar Fzinho mais 1. Né? Ou seja, a figura fechada vai ser a mesma quantidade de faces que a aberta tinha, somando uma, né? Que é a tampa aqui de cima, que estaria faltando. Beleza? Então, com essas relações, vamos fazer aqui a soma do número de vértices, de arestas e da face da figura fechada. Então, portanto, V, né, partindo da que eu já conheço, né, dessa aqui, V menos A mais F, que é igual a 1, nós vamos ter o Vzinho vale o Vzão, tem o mesmo número de vértices, Azinho vale o Azão, tem o mesmo número de arestas. No entanto, o Fzinho vale o Fzão menos 1, é uma face a menos. Então, substituir o Fzinho por Fzão menos 1, que é igual a 1, né? A igualdade aqui é o que está aqui no segundo lado da nossa igualdade. Né? Eliminando esse parênteses e passando o menos 1 para o outro lado, chegamos que V menos A mais F é igual a 2. Ou seja, a relação de Euler realmente vale para toda superfície poliédrica limitada convexa fechada. Tá? Não esqueçam disso. Se for aberta, vale essa relação aqui. Vejamos algumas observações. Primeira delas, existem poliedros não convexos para os quais valem a relação de Euler. Tá? Então, a relação de Euler não é apenas para poliedros convexos. Existem alguns poliedros não convexos para os quais, sim, verifica-se a relação de Euler. Né? Um exemplo que eu tenho é esse aqui. Né? Esse aqui é um poliedro não convexo, né? Por causa dessa quebra aqui no nosso paralelepípedo, né? Uma espécie de um cubo aqui. Né? Se você pegar essa facezinha cinza aqui de baixo, né? Se você traçar um plano
intersectando ela, né, contendo, na verdade, contendo essa facezinha daqui, a nossa figura não vai ficar toda do mesmo lado do plano, né? Vai ficar uma parte aqui de um lado de cima e outra parte do lado de baixo do nosso plano, né? Isso aí retira a ideia da convexidade, né? A convexidade diz que toda face da figura, né, ao traçar um plano, né, um plano que contenha essa face, a nossa figura tem que ficar toda do mesmo lado do plano, ou seja, toda no mesmo semi-espaço. Né? Todo plano divide o espaço em dois semi-espaços. Né? Então, nesse caso aqui, a nossa figura teria que ficar num só dos semi-espaços. Né? Mas se você traçar um plano aqui contendo essa facezinha cinza escura aqui, vai ter parte da figura acima do plano e parte abaixo, ou seja, não vai estar em um só semi-espaço, vai estar nos dois semi-espaços, por isso ela não é convexa. Tá? No entanto, vale a relação de Euler, né? V menos A mais F é igual a 14 menos 21 mais 9, que é igual a 2. Podem fazer a soma aí, né? A contagem do número de vértices, de arestas e de face, e verifique que essa relação realmente vai dar igual a 2. Assim como também existem poliedros não convexos para os quais não valem a relação de Euler, tá? Então, para todos os poliedros convexos, vale a relação de Euler. Agora, para os poliedros que não são convexos, não dá para generalizar, né? Tem uns que valem e tem outros que não valem, tá? Que é esse exemplo aqui, ó. Para esse exemplo aqui, a relação de Euler não vale. Se você calcular o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, vai dar exatamente igual a 0 e não 2. Tá? Observe que ela é uma figura não convexa também, que nem essa outra. No entanto, se você fizer essas contagens e fazer o cálculo aqui, não vai chegar no número real 2. Tá? Lembrando que ó, essa parte da frente aqui, para você entender melhor a figura, essa parte aqui da frente tem quantas faces, né? Ó, tem essa face da esquerda, essa face de baixo, essa face da direita, essa face aqui de cima e a face da frente, tá? Porque elas são figuras fechadas aí, tá? São poliedros convexos ou não convexos, mas no caso são fechadas, figuras fechadas aí, tá? Então, aqui, só na parte da frente, nós teríamos quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces. Lá na parte de trás tem mais 5. E falta, né, você contar a de cima, a de baixo, e aqui na lateral também, ó, é uma figura que tem uma parte interna aqui também. Né? Então, cuidado ao contar as faces aqui do lado direito e do lado esquerdo também, e não contar essa aqui novamente, né? Não contar em duplicidade. Né? Mas podem fazer as contagens que vocês vão verificar que vai dar exatamente isso aqui. 16 vértices, 32 arestas e 16 faces. Essa conta dá exatamente 0, né? Não seguindo a relação de Euler, não satisfazendo a relação de Euler. Então, poliedros eulerianos. O que são poliedros eulerianos? Né? Pela própria definição, pela própria nomenclatura, você já tem uma ideia disso. Né? Os poliedros para os quais é válida a relação de Euler são chamados poliedros eulerianos. Okay? Ou seja, são todos aqueles poliedros que satisfazem a relação de Euler. Né? Os convexos, a gente viu que todos são satisfeitos, mas tem alguns não convexos que também são satisfeitos. Então, unindo todos eles, a gente vai ter o conjunto dos poliedros eulerianos. Todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Né? É o que a gente viu pelas observações aqui. Né? A gente viu aqui nessa observação que esse poliedro aqui não é convexo, né? Não é convexo, mas ele é euleriano, porque ele satisfaz, né? Ele satisfaz a relação de Euler. Tá? Por isso, todo poliedro convexo é euleriano, mas existem poliedros eulerianos que não são convexos. Exemplo, um poliedro convexo de 11 faces tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Calcule o número de arestas e de vértices desse poliedro. Né? Então, pela relação de Euler, a gente consegue chegar na solução desse problema. Exemplo. Primeiro, calculamos o número de arestas. Né? Aqui fala que tem quantas faces triangulares nesse poliedro. Né? Ele diz que tem 6 faces triangulares. Então, são 6 triângulos lá, vamos imaginar assim. 6 vezes 3 é igual a 18, a gente vai ter um total de 18 arestas, né, para esses triângulos. Né?
E as faces quadrangulares? Quadrangulares, né, são polígonos que têm 4 lados, né? Então, quantas faces quadrangulares tem? Aqui afirmou que são 5 faces quadrangulares. Se eu quero saber o total de arestas, então é só pegar 5 vezes 4, né? São quadrangulares e eu tenho 5 no total. 5 vezes 4, 20. Eu vou ter 20 faces quadrangulares. 20 arestas, né? Desculpa, eu tenho 20 arestas obtidas a partir dessas 5 faces quadrangulares, tá? E tenho 18 arestas obtidas a partir dessas 6 faces triangulares, tá? Mas para mim obter o número total de arestas desse poliedro, eu tenho que tomar cuidado porque eu posso estar contando isso aqui em duplicidade, né? Toda vez que o cálculo é feito dessa forma, você vai estar duplicando, porque em todo poliedro convexo, uma aresta, né? Eu estou tomando como exemplo esse aqui, mas isso aqui é não convexo. Eu vou pegar só esse lado aqui. Toda a aresta pertence a exatamente 2 faces, né? Aqui a face da frente e a face lá de trás, aqui da direita, né? Toda aresta pertence sempre a 2 faces. Então, essa contagem que a gente fez em separado aqui acaba duplicando essas arestas. Então, como que eu chego no número correto de arestas desse poliedro, né? Então, como cada aresta pertence a exatamente 2 faces, significa que contamos 2 vezes cada aresta. Logo, 2A é igual a 18 mais 20, ou seja, né, eu estou dobrando o número de arestas. Para me chegar no número correto, então é só dividir por 2, né? Ou seja, esse 2 vai passar dividindo. Então, 2A é igual a 38, A é igual a 38 dividido por 2, ou seja, A é igual a 19. Ou seja, eu vou ter um total de 19 arestas nesse poliedro convexo, tá? Não esqueçam, sempre que fizer essa contagem das arestas, pegando face a face, você vai estar sempre duplicando, né? Contando em duplicidade essas arestas. Para você chegar no número exato, você depois vai ter que dividir por 2. Ou seja, usa essa relação. 2 vezes A, 2 vezes o número de arestas, é igual à soma de arestas obtidas aqui, triangulares, quadrangulares, hexagonais se tivessem, pentagonais, tá? A soma de todas elas, você soma todas elas do lado direito aqui e do lado esquerdo você coloca como 2A, porque o 2 vai passar dividindo, beleza? Então, precisamos agora do número de vértices desse poliedro, né? Então, para o número de vértices, o problema nos forneceu f igual a 11, né? Já disse que o nosso poliedro tinha 11 faces, então a gente sabe o número de faces e sabe o número de arestas. Para descobrir o número de vértices, basta utilizar a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, não é isso? Então, V menos A mais F é igual a 2, substitui o A por 19, o F por 11, né? Logo, isolando o V no primeiro lado da igualdade, passando o restante para o segundo lado, a gente vai obter 10. Vejamos uma propriedade bastante importante para poliedros convexos. A soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo é S igual a V menos 2 vezes 4R, em que V é o número de vértices e R é um ângulo reto, né? O número de ângulos retos que nós estamos aí. É um único ângulo reto, né? Vale 90 graus, beleza? Então, S, no caso aqui, está representando a soma dos ângulos das faces, tá? De qualquer, né? De todo poliedro convexo. Ele é obtido pela a diferença entre o número de vértices por 2 vezes 4 vezes 90, ou seja, 4 ângulos retos. Tá? A demonstração dessa relação vocês podem obter lá na página 126 e 127 do livro-texto lá do nosso livro adotado, que é o de Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, beleza? Poliedros de Platão. A definição. Um poliedro é chamado poliedro de Platão se e somente se satisfaz as 3 seguintes condições. Primeira delas, todas as faces têm o mesmo número n de arestas. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número m de arestas. E vale a relação de Euler, ou seja, são poliedros eulerianos, ou seja, V menos A mais F tem que ser igual ao número real 2. Com isso, existem 5 e somente 5 classes de poliedros de Platão, tá? O autor também demonstra essa existência de apenas 5, tá? É interessante que vocês deem uma olhada lá no livro-texto, tá? De acordo com os seus nomes, nós temos os tetaedros, né? Geralmente o nome é dado pela quantidade de faces que existem
no poliedro. Tetraedro, né? Tetra de 4, então 4 faces. Hexaedro, hexa de 6, então 6 faces. Octaedro, octa de 8, então 8 faces. Dodecaedro, esse dodecaedro aqui, dodeca, vem de 12, tá? Então 12 faces. E o icosaedro, onde esse icó representa um prefixo aqui para representar a nomenclatura, a numeração 20, tá? Então, é um poliedro com 20 faces. Não esquecendo que para ser um poliedro de Platão, ele tem que ter todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas e todos os ângulos poliedros têm que ter o mesmo número também de arestas, beleza? Poliedros regulares. Um poliedro é regular, né? Um poliedro convexo é dito regular quando suas faces são polígonos regulares e congruentes, tá? Todos os polígonos, todas as faces têm que ser congruentes. E seus ângulos poliédricos também têm que ser congruentes quando comparados de forma correspondente, tá? Então, o que é um poliedro regular? Então, são poliedros que têm faces, né, poligonais congruentes, né, onde suas faces são polígonos congruentes. Se uma face é um quadrado, todas as demais faces têm que ser quadrados. Se uma face é um triângulo, todas as demais faces têm que ser um triângulo. Se uma face é vamos supor, se nós tivéssemos lá um retângulo, então todas as faces deveriam ser um retângulo. No entanto, em alguns casos aí não vai ser possível, vamos ver de acordo com o slide à frente, tá? Então, não esquecendo que os seus ângulos poliédricos também têm que ser congruentes. Então, existem 5 e somente 5 tipos de poliedros regulares. Vejamos no próximo slide quais são esses poliedros regulares. E temos aqui os nossos 5 poliedros regulares, 5 poliedros convexos regulares, né? É o tetraedro regular, onde nós temos tetraedro porque são 3 faces, né? Mas todas as faces são congruentes, assim como seus ângulos poliédricos, tá? Então, são todos triângulos, né? Tanto as faces laterais quanto a de baixo são todos triângulos regulares. O hexágono regular, onde todas as faces, né, são quadrados, né, nesse caso aqui, todas as faces são quadrados, né, a gente vai ter um cubo no final das contas, né, o hexaedro regular. Né, tem o octaedro regular, onde as faces são triangulares, né, mas tem exatamente 8 faces. Né, o cubo tem 6, né, por isso o hexa. O dodecaedro regular, né? Então tem 12 faces, mas cada face é um polígono, né? E esses polígonos são congruentes, né? No caso aqui são pentágonos. E nós temos também o icosaedro regular, né? Que tem 20 faces e cada face são triângulos regulares, beleza? Todo polígono regular é poliedro de Platão, tá? Todo polígono convexo regular é também um poliedro convexo de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é poliedro regular, pois temos poliedros de Platão em que as faces não são exatamente congruentes, né? Ou então os ângulos poliédricos não são exatamente congruentes, não são exatamente os mesmos, né? Por isso essa observação. Exemplo, um poliedro convexo de 15 arestas tem somente faces quadrangulares e pentagonais. Quantas faces tem cada tipo se a soma dos ângulos das faces é 32 ângulos retos? Né? Vamos usar a relação lá do slide anterior para chegar na solução desse exemplo. Solução. Temos que S é igual a 32, foi o que foi fornecido aqui, né? Disse que a pergunta é, quantas faces tem de cada tipo se a soma S, dos ângulos das faces é 32 ângulos retos, 32R, né? Ou 32 vezes 90. Vamos deixar apenas esse R, porque dos nossos cálculos a gente vai simplificar esse R. No entanto, esse S, de acordo com o slide anterior, é dado por que relação? Né? Qual a relação obtém a soma
desses ângulos das faces de um poliedro convexo, né? V menos 2 é o número de vértices menos 2 multiplicado por 4 ângulos retos, 4 vezes R. E isso tem que ser igual a 32R. Então, deixei aqui o 32R no segundo lado da nossa igualdade, tá? Então, como R representa ângulos retos, é ângulo de 90 graus, né? É diferente de zero, eu posso simplificar esse R com esse outro R, né? Porque esse R aqui está multiplicando o primeiro mesmo. Se você passa dividindo, fica R dividido por R, que é igual a 1, já que R é diferente de zero. Agora, se R pudesse ser zero, a gente não poderia fazer essa simplificação, porque zero dividido por zero não é definido dentro dos números reais, né? Não temos um resultado para isso. Nesse caso, pode sim ser simplificado. O 4 também passa dividindo, 32 dividido por 4, né? Dá 8 aí. E esse menos 2 passa para o outro lado, passa somando, né? Ou seja, eu embuti os meus cálculos aqui, mas na hora que vocês estiverem resolvendo, tá, os exercícios e também a avaliação, tem que fazer detalhadamente esses cálculos. Eu estou fazendo um pouco mais rápido para que o nosso vídeo não fique tão longo, né? Porque de toda forma já está dando aí quase 1h30 de vídeo. Então, o número de vértices será igual a 10. Tá? Dado esse número de vértices, né, obtido o número de vértices, agora a gente consegue estimar, a gente consegue descobrir, né, qual a quantidade, né, de faces que nós temos quadrangulares e pentagonais. Para isso, façamos o seguinte, né? Como A é igual a 15 e V é igual a 10, número de vértices nós descobrimos. A é igual a 15, o problema forneceu, né? O poliedro convexo de 15 arestas. Então, de acordo com a relação de Euler, V menos A mais F é igual a 2. Substituindo os valores de A e V já encontrados, nós vamos obter que F é igual a 7. Então, vamos ter um poliedro que tem 15 arestas, 10 vértices e 7 faces, né? Com isso, vamos descobrir quantas faces são quadrangulares e pentagonais, já que ela possui apenas faces quadrangulares e pentagonais, né? Então, sendo x o número de faces quadrangulares e y o número de faces pentagonais, então podemos montar o seguinte sistema. X mais y igual a 7, né? Que é a soma do número de faces, certo? Então, somar a soma do número de faces quadrangulares mais as faces pentagonais tem que ser igual a 7, porque a gente já descobriu que o total de faces desse polígono são 7. Tá? Então, somando o número de faces pentagonais e o número de faces quadrangulares, esse resultado tem que dar exatamente 7, porque é o número total de faces, né? Agora, a nossa segunda equação, 4x mais 5y igual a 30, veio de onde? Né? Veio da soma do número de arestas contadas duas vezes, né? Ó, nós temos aqui faces quadrangulares, né? Uma face quadrangular, ela tem 4 arestas, né? Então, 4 vezes x vai me dar o número total de arestas dessas faces quadrangulares. Mais 5 vezes y. Por que 5 vezes y? Porque y representa as faces pentagonais. E as faces que são pentagonais, toda face pentagonal tem 5 lados, né? Esse penta vem de 5, tem 5 lados. Então, vou ter 5 arestas, cada uma delas. Então, 5 vezes y. Então, 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, vai dar o número de arestas do nosso polígono, mas em dobro, né? Vai estar contando duas vezes. Porque lembrem que quando você faz esses cálculos separadamente, você obtém o número total de arestas em dobro. Por quê? Porque cada aresta sempre é comum a duas faces, né? Olha para essa aresta aqui, ó. Tem a face de cima e a face de baixo, assim como qualquer outra que você considerar nos poliedros convexos, né? Cada aresta sempre pertence a duas faces. Então, como eu considerei as faces de forma separadamente, eu vou estar contando elas em duplicidade, beleza? Então, eu tenho que dobrar o número de arestas que eu tinha exatamente, né? Que eu já sei que o número de arestas do nosso poliedro é 15, mas quando eu fiz esse tipo de cálculo aqui, eu não vou chegar em 15, eu vou chegar no dobro, porque eu estou contando elas duas vezes. E quanto é o dobro de 15? É 30. Assim eu cheguei nessas duas equações, beleza? Agora é só responder esse sistema, é só resolver esse sistema. X representa o número de faces quadrangulares e y representa o número de faces pentagonais.
Vocês podem resolver por substituição, ou pode multiplicar essa de cima aqui por menos 4 para somar, que aí você elimina x e encontra y. Depois de encontrado y, volta em qualquer uma delas para encontrar x. Tá? Então, já vou, de forma direta aqui, mostrar, né, só escrever aqui para vocês que tem 5 faces quadrangulares e 2 faces pentagonais, tá? Para esse poliedro com essas condições, com essas características. Tá? Aqui eu fiz de forma bem direta, pessoal. Vocês têm que resolver de forma detalhada. Resolvam lá sisteminha, que isso é algo bem básico, algo que vocês já sabem fazer, mas tem que aparecer esse cálculo aqui embaixo, a solução do sistema. Tá bem? Bom estudo a todos, façam a lista de exercício aí, vão se preparando. Final do ano está chegando, vai chegar a nossa segunda prova, ok? Valeu, pessoal.